Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre o valuation pelo método de Damodaran, que é chamado método de fluxo de caixa descontado. O que a gente faz nesse método? Esse é um método mais assertivo, vamos dizer assim. Ele é um método que a gente entende o fluxo de caixa da empresa que tem nesse exato momento e a gente joga esse fluxo de caixa nos próximos 10 anos, vê quanto vai ter na linha final e traz esse fluxo de caixa, valor presente, para entender quanto que tá as ações. Eu falei isso para vocês na aula passada do valuation de Gordon, que eu não gosto de sempre estar aplicando fórmulas e estar realmente estruturando toda vez que eu for fazer uma análise, estar fazendo isso, perfeito? Eu gosto realmente de estar pensando na empresa e não estar pensando na fórmula, nos cálculos. Isso, quero estar muito mais automatizado. Se vocês olharem o livro da Modaran, vocês realmente vão entender como é que se calcula mais a fundo as fórmulas que eu estou utilizando, mas eu também criei uma planilha específica que eu utilizo e vou estar passando para vocês nessa aula. O valuation da Modaran, a gente precisa colocar muito a mais informações, então eu fiz a planilha e no lado eu já coloquei imagens, prints do site Status Invest para vocês procurar do site as informações da empresa para colocar na planilha onde tem que procurar isso no site, para ficar realmente mais fácil, para vocês se preocuparem realmente em analisar empresas e não estar usando e ter que sempre estar recalculando em fórmulas. A gente não precisa, tudo que a tecnologia pode estar nos ajudando, as ferramentas podem estar nos ajudando, a gente vai estar aplicando aqui, perfeito? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, pessoal, aqui é a planilha que vocês vão receber de valuation da Modaran, que é fluxo de caixa descontado. Essa planilha é um pouco mais complexa, mas onde é que vocês vão estar mexendo? Quais são as informações que vocês vão estar mexendo? Vocês vão estar alimentando tudo que está de verde limão, certo? O restante, ela se calcula automaticamente, vocês não precisam estar mexendo, certo? Se vocês mexer, provavelmente vai dar problema. Então, eu indico realmente só mexerem e a gente aprender a estar mexendo no que está verde, perfeito? Tudo eu deixei aqui no lado, se vocês colocarem para o lado, aqui, vocês vão estar entendendo de qual é a empresa que eu deixei esse exemplo, certo? E eu já deixei as caixinhas pré-definidas. Se vocês forem no fluxo de caixa, no site Status Invest, lá no finalzinho vai ter o saldo final de caixa. Então, vocês têm que pegar aquelas informações lá, aonde que vocês têm que ir para encontrar a dívida líquida, o número total de papéis. Então, eu já deixei tudo bem definido, certo? Para ficar mais fácil e simples de vocês. Então, deixa eu só renomear aqui. Aqui a gente pegou a informação da Pomo 3, que seria a Marco Polo. Então, o número de ações, vocês vão estar encontrando, que nem eu falei, na parte de informação da empresa, certo? Aqui embaixo tem o número total de papéis e a dívida que essa empresa tem, certo? Quando o número estiver positivo, a empresa tem dívida. Vai ter casos que vocês vão ver aqui um número negativo, então vocês copiem o negativo e coloquem como realmente está aqui na planilha. Dívida líquida negativa quer dizer que a empresa tem caixa, perfeito? Então, eu coloquei o número de ações, 946, e eu coloquei a dívida. Então, 946, se vocês virem aqui para o lado, só para a gente reforçar, 946 é o número de total de papéis, que seria quantas ações tem no mercado, e a dívida. Depois eu já coloquei aqui embaixo também o 1040, que seria 1 bi de caixa, certo? Então, eu coloquei o número de ações, eu coloquei a dívida líquida, e aqui, ó, status invest, fluxo de caixa como ao lado, que é o 1040, quanto que a empresa tem de fluxo de caixa hoje na empresa. Taxa de desconto é quanto que eu estou dando de desconto para essa ação, quanto que, no mínimo, eu acredito que ela deve render nos próximos anos 10%, para mim estar investindo nela. Eu acredito que nos próximos 5 anos ela vai estar rendendo em torno de 5%, que é o crescimento que eu acredito que ela tenha, porque ela é uma empresa, isso a gente consegue encontrar também lá no Status Invest, eu já vou abrir ele para vocês entenderem, ela é uma empresa que não é aquela empresa que cresce muito. Então, nos próximos 5 anos, eu acredito que ela vai render 5% e na perenidade 3%, perfeito? Baseado em tudo isso, o teto da ação, que seria o valuation, deveria estar valendo 14,57.
A gente sempre coloca uma margem de segurança, então eu coloco mais 20%, o preço da ação deveria estar custando 11,65. Eu sei que a empresa está valendo em torno de uns R$ 3, então eu teria um upside aí de 74%. Mais ou menos isso, perfeito? Também, se tudo isso se concretizar, se ela tiver esse crescimento, se ela tiver esse crescimento depois na perenidade, se o caixa dela, esse caixa que eu peguei, era antes da pandemia ainda. Então, o caixa foi queimando na pandemia, a gente não esperava uma pandemia. Então, realmente, eu vou deixar esse caso prático para vocês não pegarem e já saírem comprando essa empresa. Entendem o conceito que está por trás. Eu vou entrar aqui no site do Status Invest, ó. Eu vou botar a empresa aqui na tela para a gente procurar junto. Deixa eu recompartilhar aqui. Então, pessoal, eu botei aqui, a empresa é a Pomo 3, que é a Marco Polo, perfeito. Então, aqui embaixo, ó, que eu estava falando para vocês, o indicador eu já vamos fazer, o valuation é o último depois de fazer o indicador. Teoricamente, eu olhei os indicadores, eu gostei, agora eu vou fazer o valuation para ver quanto que está valendo. Então, aqui tem a dívida líquida, vamos colocar a dívida líquida atualizada lá, vou copiar aqui, já vou jogar para a nossa planilha, eu vou jogar para a nossa planilha aqui um Ctrl V, depois eu vou vir aqui no site, o número de ações continua 946, vamos lá na planilha. Opa, eu botei aqui, na verdade o número de ações é aqui. E se eu ir aqui no site, a dívida líquida aumentou. Vou vir aqui, dívida líquida aumentou, vocês estão vendo? Perfeito, deixa eu voltar para o site agora e vindo aqui para baixo, ó, na parte de fluxo de caixa, ó, se eu botar aqui ver mais, eu vou saber quanto que tem em caixa. Então, em 2020, como não atualizou 2021 ainda, só vai atualizar no final. Então, ainda vou estar colocando caixa que ela tinha em 2020. Então, isso é perigoso. Eu teria que, daqui a um pouco, ir no site da empresa e entender quanto que está o caixa real dela. Mas vamos fazer para a gente entender, porque eu sempre digo o quê? Tá? Então, eu vou botar 1,40. 1 bi com 40 milhões, quando é 1.040, aqui quer dizer 1 bi 40 milhões de reais em caixa. Então, ó, a gente colocando isso, a gente colocando uma taxa de desconto de 10%, e a gente ir aqui no site também deles, ó, se a gente vir aqui em crescimento do lucro, que é o CAGR aqui, ó, crescimento do lucro nos últimos 5 anos está com uma média negativa, perfeito? Ó, o crescimento do lucro nos últimos 5 anos, isso é perigoso. Nos últimos 5 anos ela não está vindo crescendo, ela cresceu bastante aqui em 2013, 2014 ela não cresceu tanto, então quanto que eu vou dar de crescimento para essa empresa? Vocês concordam comigo? Se a gente pegar e ir para nossa planilha, eu teria que dar um crescimento dos próximos 5 anos, ela dá uma retomada de 2,5% e na perenidade ela crescer 1%, ela se manter. Vocês estão vendo o perigo que está tendo essa empresa? Então eu teria que botar uma taxa de desconto maior ainda, porque está perigoso investir nessa empresa. Eu vou botar uma taxa de desconto de 15%, maior ainda. Está me dando um teto da ação de R$ 7, e teoricamente dando uma margem de segurança de 20%, um teto da ação com segurança seria 5,61. A empresa hoje está custando, se a gente ir no site lá e olhar, ela está custando hoje 2,84, ó. Então, se nós pegar 2,84 e a gente pegar e botar na nossa planilha, preço atual 2,84, ela teria ainda um percentual, um upside de 49%, perfeito? Mas também, se esse caixa tivesse mantido de 2020 para 2021, no final de 2020 era 1 milhão, era 1 bi e 40 reais, que a gente olhar aqui em fluxo de caixa, ó, se a gente olhar em fluxo de caixa, ó, era 1 bi e 40, certo? Então, se esse caixa se manter, teoricamente, vale a pena investir nessa empresa. Empresas que a gente utiliza o análise da Modaran são empresas que realmente elas estão em alto crescimento. Eu sei que a Marco Polo, ela é uma empresa, uma small caps, que a gente chama, que é uma empresa pequena que tem a liquidez diária abaixo de 3 milhões e 600. Então, tudo bem, ela vai voltar a crescer nos próximos anos.
Eu, Douglas, conheço um pouco mais da Marco Polo, porque ela é da minha região, então eu sei o quanto é a estrutura, o quanto forte é aqui na nossa região a Marco Polo. Eu sei que ela ganhou alguns projetos de licitação do governo brasileiro de entregar os ônibus, aquele projeto Mais Brasil, que é todos os ônibus para as escolas. Ela tinha ganho ano passado, mas veio a pandemia, ela não executou esses ônibus. Mas ela ganhou a licitação. Então, se esses projetos sair no final desse ano ou no ano que vem, ela ainda vai ter um bom crescimento no seu lucro líquido. E a gente colocou um cenário pessimista, um crescimento baixo nos próximos 5 anos, um crescimento baixo na perenidade, uma taxa de desconto alta. Se o fluxo de caixa dela se manteve de 1 bi e uma percentual de segurança de 20%, ela vai bater em torno de 5,61. Quando que vai bater esse crescimento, Douglas? Não se sabe, pode ser em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos. É uma estimativa baseada aos números que a gente faz. Então, hoje ela tem 904, ela tem 1,04 bi. Então, a gente projetou os próximos 10 anos de caixa dela e trouxe a valor presente para a gente saber quanto que realmente essa ação deveria estar valendo. Perfeito? Revejam, vejam, revejam essa aula. Ela é uma aula que tem bastante conceitos. Eu pego bastante coisas nos sites, então vão pegando outras empresas e aplicando para vocês realmente irem validando cada vez mais esses conceitos de valuation e realmente vocês deixando gravado o que é cada indicador. Perfeito? Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários ou me mandem que a gente vai conversando, certo? Forte abraço, gente. Até mais. Até a próxima aula.